Olá, boa noite para você. Começa mais uma edição do Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Flávia Moura e quem participa comigo aqui na bancada, o apresentador, jornalista aqui da casa, Eduardo Galvão. O nosso entrevistado de hoje, aqui do Entrevista Coletiva, é o deputado federal Silas Câmara, do Republicanos. Deputado, seja muito bem-vindo ao Entrevista Coletiva, a sede da Band Amazonas, e tenha uma boa noite. Boa noite, Flávia, boa noite, Eduardo, boa noite a todos os nossos telespectadores em todos os 4 cantos desse nosso glorioso estado do Amazonas, aqui na nossa capital amazonense. Prazer muito grande poder estar com vocês aqui conversando um pouco sobre os desafios do Amazonas e do Brasil nesse momento. Exatamente. Sempre no começo da entrevista coletiva, deputado, a gente pede para que o nosso convidado se apresente, né? Quem é o deputado federal Silas Câmara? O deputado federal Silas Câmara é, primeiro, filho, pai, sou jornalista como vocês, sou avô e sou apaixonado pela minha fé. Todos sabem que eu sou evangélico, sou a 5ª geração de pastores da minha família e sou membro da Assembleia de Deus e tenho uma atividade parlamentar já há 24 anos e uma pessoa que tem muito comprometimento com o que faz e que gosta do seu estado e do seu povo amazonense. É isso aí. Então, eu já começo perguntando do senhor, diferente de vereadores e deputados estaduais que estão mais próximos ali do público, né, das pessoas, há alguma dificuldade assim em relação ao cargo de deputado federal, pelo fato de distanciamento? Isso acaba ajudando ou acaba complicando, deputado? Na verdade, Flávio, eu, graças a Deus, não tenho essa dificuldade. Só para você entender, e o Eduardo também, todos que estão nos assistindo, eu sou conhecido como o deputado que mais anda o estado do Amazonas. Eu, durante esses 24 anos de vida pública, eu visito, em média, todos os 61 municípios do Amazonas, pelo menos uma vez por ano, às vezes chega até 3 vezes por ano. E eu conheço, das quase 9.000 comunidades organizadas do estado do Amazonas, conheço 4.000 delas pessoalmente. E gosto muito de estar muito próximo da população, portanto, dificuldade de relacionamento, mesmo sendo deputado federal, que tem obrigação de estar em Brasília pelo menos de terça a quinta, graças a Deus eu consigo conciliar muito bem e me sinto muito feliz de representar o povo do Amazonas, mas também de estar perto da comunidade, aí nos 4 cantos do Amazonas. Olha só, segundo o site da Câmara dos Deputados, é só a pessoa acessar lá que tem todas as informações, né, deputado? Há 13 propostas legislativas, sendo uma relatada, né, votações nominais 196. Como é que o senhor avalia o seu desempenho? Olha, eu quero dizer para você que tem muita, vamos dizer assim, confusão, no bom sentido da palavra, quando você avalia o parlamentar por aquilo que ele apresenta como proposição. Você sabe que o Brasil não é um país tão simples no que diz respeito às legislações. Nós somos um país de muitas leis mortas que a gente nem sabe que elas existem, que foram aprovadas e que, na verdade, a população não sabe nem como lidar com elas e nem conhece essas próprias leis. Então, eu costumo dizer o seguinte, que um bom parlamentar, ele precisa ser avaliado pelo que sai de produção legislativa da Câmara, porque quando você vota sim, a lei foi você que propôs, foi você que votou e aprovou e se torna uma lei plural. E quando você diz não, você rejeitou aquele projeto de lei, portanto, ou aquela proposição, portanto, você disse não a uma lei que não é boa. Ou seja, não precisa ter aquela visão segmentada e sim enxergar como um todo. Então, veja bem, hoje, atualmente, na Câmara dos Deputados, existe uma estatística que tramitam cerca de 54.000 proposições legislativas. Entre emendas constitucionais, projeto de lei complementar, 54.000. Posso te garantir que se fizer um cruzamento entre o plágio, entre aspas, proporcional ou integral de uma lei ou de uma proposição para outra, a gente deveria estar dizendo aí que existiria, quem sabe, 10.000, 1/5 de tudo isso. Então, o que eu digo para você é que nesse período de 24 anos de vida pública, eu estou no meu 6º mandato, é bom que se diga, eu tenho feito um trabalho para poder não apenas produzir uma lei, ou às vezes até, quem sabe, poderia até produzir uma lei qualquer, mas para poder me aplicar, sabendo o que está acontecendo no Poder Legislativo, lá no Congresso Nacional, e me inserir no contexto de tudo que está sendo aprovado. Por exemplo, agora mesmo a gente acabou de aprovar a Lei do Gás.
que é uma lei festejada pelos 4 cantos empresariais do Brasil, como também pelo próprio governo e as agências reguladoras e a população. Essa lei só foi aprovada porque depois de 9 anos na Comissão de Minas e Energia, eu como presidente da comissão, Deus me deu a graça de poder não só presidir a comissão, mas também ser relator dessa matéria, que foi aprovado por unanimidade, e tanto é verdade que foi bom para o Brasil, que o relatório foi aprovado no plenário da Câmara esta semana, sem mudar uma vírgula daquilo que foi feito lá na Comissão de Minas e Energia. Te pergunto, precisou eu apresentar a lei do gás para poder ser boa? Não. Precisou a vaidade, não vou dizer vaidade, mas o egoísmo, dizer é minha para poder o Brasil entender? Não. Todo mundo está festejando, eu estou feliz da vida porque fui oportunizado de poder ser relator na comissão, e quando foi no plenário, um outro relator, que era membro da minha comissão, assumiu o relatório e nem por isso o relatório foi mudado, e hoje todos nós estamos festejando, porque essa lei vai proporcionar nos próximos meses e anos no Brasil cerca de 4 milhões de emprego e centenas de milhares de reais em investimento. Mas há muita vaidade, deputado? Não sei no se plenário? há. Eu não sei se há. Eu estou dizendo que eu não tenho. Humano, né? Que eu não tenho essa necessidade. Sinceramente, eu não me sinto, vamos dizer assim, menor Sim. ou maior por ter apresentado 50 proposições ou 14 proposições. Eu me sinto no tamanho ideal de um bom representante para o Brasil na medida que eu defendo aquilo que eu acredito. No caso, numa bancada do Amazonas que só tem 8 deputados federais e 3 senadores da República, todos sabem, nós somos considerados uma bancada super bem sucedida. Afinal de contas, o nosso modelo econômico melhor e maior, né, do estado do Amazonas, a Zona Franca de Manaus, e vocês sabem que aqui e acolá a gente está festejando uma bancada da vizinha, com 8 deputados federais e 3 senadores, derrotando bancadas golias, como por exemplo a de São Paulo, com 70 deputados federais e 3 senadores da República. O que demonstra que o que vale apenas é o compromisso, o que de fato respalda um mandato é o compromisso e a forma estratégica como você se movimenta dentro do Congresso Nacional. Ainda sobre a lei do gás, por que é um tema tão delicado que foi empurrado até quando deu? E a postura, o senhor disse que os 8 deputados federais estão festejando, sempre estão à frente festejando, mas há divergências entre vocês, entre a bancada. Como é que ficou no caso da lei do gás? No caso da lei do gás, é um caso excepcional, porque todos os 8 deputados federais, todos os 3 senadores concordam que ela era uma lei necessária, e tanto é verdade que é difícil você aprovar um relatório numa comissão, principalmente complexa, como é a Comissão de Minas e Energia, por unanimidade. É bom lembrar que toda a comissão ela tem uma representatividade plural e que envolve participação de todos os partidos, sejam de esquerda, de centro ou de direita. No caso do gás, na verdade, o que existia na minha avaliação até chegar à comissão no ano de 2019 era, de fato, uma legítima participação dos segmentos de gás do Brasil, empresariado, por exemplo, cada qual colocando seu ponto de vista sobre a matéria, impedindo que houvesse um desdobramento técnico, como foi possível agora, até para ser justo, no governo do presidente Bolsonaro, com esse novo ministério, que vocês sabem, tem todo um caráter muito técnico, tem todo um perfil muito técnico, que foi possível, portanto, juntar todo mundo e produzir um relatório e todos entenderem que, neste momento, o Brasil precisa de novas alternativas econômicas e o gás colabora muito para esse crescimento econômico. Após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, o senhor era visto, né, bem próximo dele. Como é que está a relação dos senhores hoje? Muito boa. Agora mesmo, terça-feira, quarta-feira mesmo, nós tomamos café, toda a bancada dos republicanos. Somos hoje 34 deputados federais e deputadas federais. Somos hoje 2 senadores da República. E Sua Excelência o Presidente, ele tem algumas características e alguns compromissos que eles se alinham muito com aquilo que a gente pensa. E isso faz com que a gente possa, inclusive como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, estar muito próximo do governo no aspecto de trabalhar pela prosperidade da nação, pela igualdade de todos, mas sem esquecer princípios cristãos, Deus, a família, a vida, são coisas que a gente preza muito e por ele também prezar isso, a gente tem facilidade de diálogo. O interior do Amazonas continua com
dificuldades, né? A maioria dos prefeitos fala que não tem dinheiro, que não tem verba. Como é que a gente pode... Esse ano menos, né? Porque esse ano a gente tem que ser justo. Com a pandemia existia assim um diagnóstico, uma previsão de caos no interior dos municípios brasileiros. Mas com o PLC 39 de 2020, aprovado pelo Congresso Nacional, de socorro e compensação para os municípios brasileiros e para os estados, o Amazonas, para vocês terem uma ideia, recebeu R$1,5 bilhão. E desse R$1,5 bilhão, cerca de 600 milhões, fora os recursos extra, emendas impositivas que os deputados liberaram para os municípios, e mais quase 300 milhões de emenda impositiva que os deputados e senadores liberaram para o interior do Amazonas. Eu posso te garantir que este ano foi um ano que os municípios amazonenses tiveram recurso suficiente para desenvolver um belíssimo trabalho. Tanto é verdade que, se você analisar a economia do Amazonas e do interior do estado do Amazonas mesmo, nós vivemos um momento diferenciado que nem parece que, no aspecto econômico apenas, sim, que nós temos uma crise aí que assola o Brasil afora. Em 24 anos de carreira pública, 5 mandatos, não é isso? 6 mandatos. 6. O senhor algumas vezes trocou de partido. Sim. O que leva um político a fazer essa mudança? Ótima pergunta, Eduardo. Ótima pergunta. Nós temos que lembrar o seguinte: no Amazonas nós somos apenas 8 deputados federais e somos 3 senadores. Então, raciocina comigo. Quando termina uma eleição para governador, geralmente, agora não mais, mas lá atrás, quando eu troquei de partido, existia automaticamente, após a eleição de governador, uma reorganização política do Estado para dar ao governo do Estado e ao povo amazonense robustez de representatividade para nós defendermos os nossos interesses. Explico para você. Você é eleito no partido que tem 7 deputados federais. Você ganha a eleição para governador e a sua base toda, um está com 3 deputados federais, outro com 7 deputados federais. Qual é o primeiro raciocínio de um governador que precisa defender a economia e o povo do seu estado? Reorganizar a sua base, para que, lógico, para fortalecer. Ou seja, eu tenho um deputado naquele partido que tem 40 deputados federais, eu tenho um deputado naquele outro partido que tem 30 deputados federais, e isso é que faz toda a diferença, e cá para nós é o que nos manteve em pé quando as brigas são muito fortes contra a Zona Franca de Manaus ou contra a nossa região, porque você está dentro de uma representatividade que, somando os votos, você consegue sobreviver àquele levante contra o seu estado. Então, na verdade, nenhuma das vezes que eu troquei de partido, houve uma movimentação de interesse pessoal do deputado Silas Câmara. Decepção ideológica? Não, jamais. Muito pelo contrário. É você estar numa sala, ouvindo o governador do seu estado, contando o desespero, que é uma articulação para você manter os interesses do estado em pé e você contar voto. É simples. E eu costumo dizer que na vida pública, como na vida espiritual, a cobertura é muito importante. Eu, na vida espiritual, tenho a cobertura do meu Deus e do meu pastor. Na vida pública, eu preciso ter uma liderança, porque eu não sou o governador, eu não sou o presidente. Então, se eu tiver compromisso com o meu estado e o governador eleito tiver responsabilidade de articular a política de forma que a bancada congressual possa estar ouvindo o comando daquilo que é a necessidade do Estado, com certeza absoluta, agora apenas na janela, o movimento é natural, não para você se beneficiar, mas para você manter o Estado com o mínimo de proteção e com uma vacina contra aquilo que a gente convive praticamente cotidianamente, que são os levantes contra o Estado. Agora, já que o meu colega tocou no assunto de partidos, né, eu até pergunto do senhor agora em relação a republicanos, né? O partido vai ter um pré-candidato à Prefeitura de Manaus? Essa é uma pergunta que eu gostaria que o senhor explicasse e respondesse para a gente depois do intervalo, deputado. Pode ser? Pode ser. Pronto, entrevista coletiva vai para o intervalo e volta já já. Entrevista coletiva de volta aqui na tela da Band Amazonas, o nosso entrevistado, deputado federal Silas Câmara, do Republicanos. No bloco anterior,
a nossa pergunta que ficou no ar, né, deputado, foi justamente sobre o Republicanos, né? Se o partido vai ter aí o seu candidato, o seu pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Teremos nomes? Quais? Gostaria até de aproveitar a oportunidade, Flávia, se você me permite, fazer aqui um pequeno relatório do que é o Republicanos hoje no estado do Amazonas. Nós somos hoje o maior partido em número de filiados no estado do Amazonas. O Republicanos, portanto, entre os partidos organizados no Amazonas é o maior. Nós teremos 22 candidaturas a prefeito em todo o estado. Nós sabemos que o interior do estado do Amazonas é composto de 61 municípios, mais nossa capital. Teremos 22 candidatos a prefeitos e teremos 29 candidatos a vice-prefeito. E em Manaus, teremos sim a candidatura a prefeito do capitão Alberto Neto, que é deputado federal do nosso partido. Ele tem uma belíssima quantidade de propostas que com certeza a população vai entender como propostas que Manaus precisa experimentar. E eu tenho certeza absoluta que o Republicanos vai dar uma colaboração belíssima para essa eleição. Covid-19, deputado federal, as autoridades municipais e estaduais, né? O senhor acha que onde acertaram, onde erraram em relação à Covid-19? Olha, eu acho que o mundo não errou, mas se colocou diante do desafio da Covid despreparado para o enfrentamento da Covid. Eu sou muito cauteloso sobre as movimentações de crítica em relação à Covid, porque existe um princípio de quem gosta de ler filosofia e livros que falam sobre estratégia de guerra, que você tem possibilidade real de vencer seu adversário quando você conhece ele e conhece você também. Quando você conhece apenas seu adversário e não se conhece, você tem 50% de perder. E quando você conhece apenas você e não seu adversário, mais 50% de chance de perder. Então imagine você que o mundo, o planeta se colocou diante de uma situação em que apareceu o Covid, que ninguém sabia como lidar com ele. E isso foi uma coisa que perturba muito, inclusive, as pessoas, até julgar sobre capacidade de fazer ou não fazer, porque na minha avaliação ninguém quer matar ninguém. Eu acho que todas as pessoas tentaram fazer no Brasil o melhor possível. E pelo desespero, às vezes, de não conhecer o que seria de fato o Covid, o vírus Covid, pessoas se bateram aí entre o governo federal, o governo do estado, o governo municipal, mas na minha visão, todos procurando fazer o bem. Um dia desses me perguntaram, antes de cair o ministro Mandetta, quem tinha razão, se o ministro Mandetta ou o presidente da República, na época que se discutia a questão do isolamento social ou a questão da preservação da economia. E eu dizia que ambos tinham razão. O Mandetta tinha razão por querer o isolamento social e o presidente tinha razão por querer preservar os empregos e a vida também. E por que ambos tinham razão? Porque todos dois estavam defendendo a população. O problema era que o que queria o isolamento social não tinha apresentado um cronograma de isolamento social, mas de abertura em quanto tempo, para poder se consolidar a curva daquilo que seria a estabilidade da pandemia e o início de reabertura, e o outro porque queria isso e não tinha na mão, e isso proporcionou o que foi feito. O Amazonas, embora tenha passado por um período muito dramático, se observou claramente que, a parte qualquer outro tipo de conceito sobre questões relacionadas à administração pública, está comprovado de que nós recebemos o primeiro impacto a nível de nação, em termos de quantidade de mortes e também de pessoas infectadas, mas também fomos o primeiro estado que teve a curva, vamos dizer assim, dobrada, diminuída, e vivemos hoje, você pega qualquer jornal de qualquer dia e você percebe que nós estamos ou estável ou diminuindo o número de mortes. Aqui e acolá temos um índice diferenciado, mas por conta de uma composição estatística de exames que ainda estão sendo consolidados do passado. É claro que a gente fica bem feliz, né, deputado, quando a gente recebe ali as atualizações da Fundação de Vigilância em Saúde, com as novas atualizações, com a queda nos números. Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente fica feliz com a queda dos números, a gente fica um pouco estarrecido de que forma que a população tem levado Sim. esse inimigo que ninguém Sim. consegue Sim. ver, né? Então, assim, são pessoas de fato desrespeitando o distanciamento Sim. social, assim, isso não é uma crítica, isso é uma realidade. Sim. A gente vai na rua e a gente consegue Sim. ver isso, né? Então, assim, realmente
pode-se até subestimar o perigo disso. O senhor chegou a ser infectado por coronavírus? Sim, não tenha dúvida, essa questão de subestimar é uma coisa muito perigosa, até porque hoje nós temos uma novidade, né? Que é a constatação da possibilidade de você ser reinfectado pelo vírus da Covid. Por conta da mudança da característica do vírus, você pode ter sido infectado por um tipo de vírus e o mesmo Covid modificado pode voltar a infectar a mesma pessoa novamente, é o que diz hoje a ciência no mundo inteiro. Eu tive o desprazer de ser infectado logo no começo, no mês de abril, dia 12 de abril eu fui diagnosticado com Covid, fiz obviamente o meu tratamento de forma adequada, não desejo isso para ninguém e esse é um vírus que apavora a gente, porque na verdade eu tenho um amigo que diz que o vírus da Covid, ele é o vírus da sorte ou do azar, porque eu consigo enxergar matérias, Eduardo, com senhoras de 90 anos, senhores de 92 anos, eu vi um dia desses de 101 anos saindo do hospital recuperado da Covid e fico apavorado quando ouço que um amigo com 45 anos de idade, cheio de saúde de vida, entrou no hospital e 4 dias depois estava falecido. Então é de fato uma questão muito perigosa, muito delicada e se eu puder dar um conselho à população, use máscara, sempre que possível fique em casa e faça o que tem que ser feito, lave as mãos, use álcool gel, isso tudo ajuda. Exatamente. Deputado, o senhor jornalista, membro de uma comissão da Associação Brasileira de TV e ligado a uma grande empresa de televisão que exerce trabalho aqui no Amazonas e tantos outros estados. O que fazer? Qual é o trabalho feito por parte do senhor como parlamentar para isso não se deixar levar, aparentar um trabalho fosco, um trabalho não visível, transparente para a sociedade? Olha, eu sou membro da Comissão de Ciência e Tecnologia há 24 anos. Quando eu cheguei na Câmara, lá em 1999, foi a comissão que eu mais me identifiquei. E eu vou explicar para vocês por quê. Em 1999, nós estávamos transicionando as empresas de telecomunicações do Brasil de estatais para privadas. Só para vocês terem uma ideia, dos 61 municípios do estado do Amazonas, em 1999, 42 municípios não tinham telefone residencial. Eram postos de telefone ainda, que você, para atender o telefone, você ia para a fila e você levava o númerozinho, a telefonista fazia e você ficava lá esperando ela completar a ligação para você atender. O que me levou para a Comissão de Ciência e Tecnologia foi o meu conhecimento presente no interior do estado. Eu vi aquilo e eu ficava impressionado como em 1999 a gente vivia aquela realidade. Pior ainda, como nós tivemos em 1988 a nova Constituição proibindo a formação de novos municípios, nós tínhamos no interior do estado do Amazonas dezenas de distritos e comunidades que hoje tem mais população nesses distritos, nessas comunidades, do que em pequenos municípios. Fala aqui, por exemplo, Santo Antônio do Matupi, na BR-230, no município de Mandicoré, tem 16 mil habitantes. Se você for em Japurá, na sede do município, não chega a 4 mil. E hoje, a realidade desses municípios, graças ao nosso trabalho na Comissão de Ciência e Tecnologia, tinha uma meta de X anos para poder ter telefone residencial nesses municípios. Nosso trabalho, obviamente, que com toda a comissão antecipou as metas. 2 anos depois, nós já tínhamos telefones fixos em todos os municípios. Começamos a fazer um trabalho, foi para todas as comunidades até 300 habitantes. Os TPs, que são os telefones públicos, do lado de todas as escolas. E depois, 2 anos depois, começamos a luta pela telefonia celular, que só se consolidou agora muito recente. E, para ser sincero, nem tem que preste ainda no interior do estado. Porque a telefonia é muito precária, é muito difícil, e a internet pior ainda. Então, digo para você que a radiodifusão, que é uma área da comunicação, ela é uma paixão que eu tenho e que eu não tenho nenhuma dificuldade de atuar nela, mesmo sendo membro de uma instituição que é mantenedora de, vamos dizer assim, de uma quantidade muito grande de meios de radiodifusão, porque eu acredito que não existe forma de você desenvolver uma comunidade ou a população sem que você haja
sem que você tenha ou dê a oportunidade de integração entre essa comunidade e o mundo. Externos. Não é verdade? Nós aqui na Amazônia ainda somos uns felizados, porque aqui nós temos um decreto presidencial ainda de um presidente militar que nos deu a oportunidade de que todas as retransmissoras de televisão na Amazônia Legal, elas podem gerar até 25% da sua programação local, para poder introduzir cultura, introduzir informação e etc. O resto do Brasil não é assim. Mas temos uma dificuldade muito grande, porque ao mesmo tempo que nós temos esse benefício, nós não temos os meios de comunicação instalados nesses municípios, porque você sabe que para viabilizar uma televisão e uma rádio no município precisa ter retorno econômico. Para isso, de novo, veio o nosso trabalho. Nós fizemos, por exemplo, na licitação do 4G, conseguimos que fosse colocado parte do recurso da licitação nesse satélite que até hoje não opera para a população da Amazônia Legal, mas graças a Deus pelo menos integrou as Forças Armadas e as escolas. Hoje nós temos quase 3 mil pontos da Amazônia Legal de escolas que estão interligadas por internet, graças a esse satélite, que foi um trabalho nosso na comissão. E agora, recentemente, aprovamos uma lei que deu benefício para as rádios que estão instaladas nas capitais dos estados da Amazônia Legal ter direito de ter retransmissora em todos os municípios ou comunidades do distrito da Amazônia Legal. O que eu estou dizendo para ti é que nós tiramos da população as rádios AM, por exemplo, que a transmissão e a radiofrequência dela ia pelo solo, e colocamos no lugar agora as rádios FM, que com essa nova concepção da Lei Geral de Comunicação, com o elemento das RTRs, que são retransmissoras de rádio, tu imagina que nós vamos cobrir 100% do território da Amazônia Legal, tá certo? Com rádio FM de boa qualidade, a população vai voltar a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu tenho certeza que vão se sentir muito importantes, porque através desse trabalho a gente integra não só a Amazônia, mas integra o mundo com a Amazônia. Deputado Silas Câmara, chegamos ao final aqui do nossa entrevista coletiva. Eu tenho diversos assuntos para tocar com o senhor. BR-319, Zona Franca de Manaus, pescaria também, né, deputado? Mas eu gostaria que o senhor desse as suas considerações finais aqui para a gente. Obrigado, Flávia. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Bandeirantes, aqui no Amazonas. Saudar todos os telespectadores com um abraço fraterno. Reafirmar aqui nossa aliança de 24 anos lá no Congresso Nacional em defesa dos princípios cristãos, da vida, da família e do povo amazonense. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez, deputado federal Silas Câmara do Republicanos. E a entrevista coletiva fica por aqui. Mas antes, obrigada, viu, Eduardo? Obrigada pela sua participação, a sua colaboração aqui na bancada do Entrevista Coletiva. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição. Abraço forte para você.